Glória a Deus. Então vamos lá, Mateus 8:34. Nós vamos ler só esse versículo. E diz assim: então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Somente isso. Pode fechar a Bíblia que nós vamos pegar esse texto e não vamos pregar sobre esse texto inteiro. Bom, eu não quero me ater ao que aconteceu aqui, pois esse último versículo desse texto, ele está falando do grande milagre que Jesus fez naquela região, quando ele pega um homem endemoniado, um homem cheio de espíritos malignos, chamado Gadareno, que a sociedade já tinha aberto mão dele. Era uma pessoa que vivia aos olhos da sociedade com surto psicótico, era louco. Eles não sabiam o que fazer com aquele homem e acorrentaram ele, amarraram ele, batiam nele, jogaram ele lá no cemitério. Ou seja, é um caso irrecuperável. Uma pessoa que só dava trabalho, que não tinha lucro para a sociedade, não servia para nada. Jesus vai lá, liberta aquele homem, faz um grande milagre. Aquele homem que estava nu, que era louco, que corria atrás das pessoas, que morava dentro do cemitério, louco. E Jesus vai lá e repreende legiões, tira aqueles espíritos malignos que controlavam aquela vida. E daqui a pouco aquele rapaz sai um pouco, veste a roupa, penteia o cabelo, volta e se assenta aos pés de Jesus e aprende com ele ali. Ele volta agora na sua plena consciência, ou seja, aquilo que ninguém podia fazer, Jesus faz. Um grande milagre. Porque aquilo que ninguém pode fazer, o teu Deus pode fazer. Sabe, gente, tem coisas que só Deus vai fazer, tem coisa que só Deus já fez. A questão da salvação, o mundo espiritual, ele já está prontinho. A regra é básica, clara e direta. Quem crê em Jesus e batizar vai ser salvo. Quem não crer já está condenado. Não sou eu que estou falando isso, a palavra de Deus diz isso. Você tem o direito e o livre-arbítrio de acreditar no que você quiser. Se quiser adorar a pirâmide, acender vela, se quiser se ajoelhar diante de estátuas, beijar coisa de barro, eu não estou criticando nenhuma religião. Estou dizendo que a palavra de Deus, ela é tão pura, tão direta, tão linda. E ela diz isso, que Jesus já fez, que quando Ele vem morrer na cruz, Ele está pagando o nosso pecado. Nós somos ruins, gente, nós vivemos em meio ao pecado. O homem é inconfiável. A palavra de Deus diz que o homem se vende por um pedaço de pão. Às vezes nós criticamos assim, lugares assim, mas nós temos que ter empatia, nós temos que nos colocar no lugar. E se fôssemos nós, o que faríamos? Então, o caminho certo é entender que nós temos que andar todos os dias confessando nossos pecados, pedindo a misericórdia de Deus e continuar firme nessa fé. Porque uma certeza é muito certa: a morte vai chegar a todos nós. Mas depois que ela chegar, não dá mais tempo de querer resolver algumas coisas que ficaram para trás. Então a questão do mundo espiritual é essa. As religiões são centenas e milhares, só na Índia são milhares de deuses. Mas não é pela quantidade, é um só sacrifício. Jesus, Filho de Deus, veio consertar aquilo que o ser humano fez lá atrás. E Ele morre, e Ele só exige uma coisa nossa: confia em mim. Deus, Ele ama o mundo de uma forma tão grande que Ele mandou o seu próprio Filho para que morra pelo mundo. E todo aquele que nele crê será salvo e vai adquirir a vida eterna. Então isso é certo. Então esse Jesus poderoso que resolveu a nossa eternidade, Ele chega lá e Ele cura uma pessoa, Ele liberta essa pessoa. E daí essa pessoa está lá, já novinha, aceitou a Ele, está mudada, agora eu vou trabalhar, agora eu queria andar com Jesus.
Jesus falou, não, fica aí e fala, né? Abre uma célula aí, vai para a tua casa, que ele fala isso, vai para a tua casa e reúne os teus e fala o que o Senhor fez na tua vida. Então ele está nessa situação. Agora o versículo 34 diz assim: aí toda a cidade sai, porque fica sabendo disso, fica sabendo daquilo que eles não puderam fazer. A única coisa que eles fizeram com aquele homem foi bater nele, amarrar ele e falar, você não serve, você é louco, você é um caso perdido. E agora veio alguém que curou ele, veio alguém que resolveu o problema dele, veio alguém que deu uma oportunidade dele ser alguém. Aí vem a cidade inteira. A primeira parte do versículo até parece que vai ser outra coisa, né? E todos, está dizendo todos, quer dizer a cidade toda. Todos os moradores da cidade saíram e foram ao encontro de Jesus. Então, se a gente parar aqui, a gente pode pensar, poxa vida, que legal. Eles reconheceram o que Jesus fez por aquele homem. Eles vão lá para agradecer. Eles vão lá fazer um culto. Eles vão lá para dar um presente para Jesus. Eles vão lá para fazer alguma coisa legal. Olha, salvou um irmão deles. Fez uma coisa que ninguém poderia fazer. Que legal. Mas a segunda parte do versículo diz completamente o contrário. Que quando chegou aquela multidão, eu fico vendo essa cena, aquele moço louco, que talvez até matasse gente, está sentadinho ali, agora está liberto, é crente, agora ele vai viver uma vida justa. E chega aquela multidão e se enraivece com aquilo, e vê aquele rapaz, caso perdido, e agora Jesus curou ele, e eles ficam com raiva, com ódio de Jesus, e olham para ele e falam assim, saia do nosso território. O texto está dizendo assim, com insistência, eles disseram para Jesus, sai daqui, você fez uma coisa muito ruim no nosso meio. Que coisa, hein, gente? Meu Deus do céu. E aí Jesus pegou, vai saindo. Já pensou a cena? Imagina a cena, Jesus abaixa a cabeça assim, os discípulos, talvez Pedro não fosse muito crente, ele, Senhor, vamos discutir aí, o que eles estão pensando que são? Que nós fizemos um negócio bom aqui, não, vamos embora. Baixa a cabeça, sabe, isso dá uma repúdia na gente, né? Uma coisa assim. Só que ali na frente vai ser pior. Ele vai fazer isso aqui, ele vai continuar fazendo isso aqui. Jesus não vai parar. Aí ele vai lá curar um outro lá. Aí ele vai curar alguém, mas só porque é sábado. Aí vem uma multidão de gente e fala para ele, você está fazendo tudo errado, você não pode fazer isso. Você não pode curar, porque hoje é sábado, você quebra a lei, pá. Hoje vocês não podem comer, vocês estão fazendo tudo errado. Ele continua fazendo, e vai chegar um ponto que eles vão ficar tão furiosos com isso, que eles vão prender Jesus, levantando testemunhas falsas, e vão entregar ele na mão do governador Pilatos, para que os judeus pudessem matar alguém, como eles estavam debaixo da lei, da autoridade do governo romano, eles tinham que ter a autorização do governo romano. Então eles entregam Jesus nas mãos de Pilatos, que em pouco tempo ali investigando o caso de Jesus, percebe que Jesus é inocente, que até Pilatos tenta libertar ele, está escrito que Pilatos vê que por inveja os religiosos tinham entregue Jesus, então ele tentou libertar Jesus. Ele vai lá e lava a mão, e ele tem uma grande ideia. Ele fala assim, eu já sei, eu arrumei um jeito de soltar esse rapaz, porque ele nem se defende. Não tem nada que justifique a prisão, a morte desse rapaz. Ele é um cara bom. Aí ele fala, eu já sei o que eu vou fazer. Ele sai lá no púlpito dele e fala com a multidão. Ele fala, olha, por ocasião da Páscoa, então nós, o Império Romano, temos o costume aqui de soltar um preso, de liberar um preso aqui. Então, nós podemos liberar. Eu estou com vontade de liberar Jesus, mas tem Jesus e tem Barrabás, que é um criminoso, que é um ladrão, que é um amotinador. Então, para ele, todo mundo ia escolher Jesus. Então ele oferece aquilo só para dar uma opção, mas ele tinha certeza, resolveu o problema, que esse homem é bom, esse homem só fez o bem. E aí quando ele apresenta um marginal, aí aquela população lá, de forma surpreendente, fala assim, nós queremos Barrabás. Eu falo, o quê? Mas Barrabás, a cruz dele já está pronta. E com Jesus, eu vou fazer o quê? Aí eles, unânimes, gritaram bem alto,
crucifica ele. E eu vou caminhando pela palavra de Deus, gente. Eu vou vendo que há uma inversão de valores tremenda, sabe? E você fica assim, como que podem fazer isso? Como que, não. Mas será que hoje não é a mesma coisa? Será que hoje, que é o mesmo mundo, o mesmo Deus, será que só não mudou o tempo? E hoje as pessoas fazem a mesma coisa? Sabe, gente, essas coisas que aconteceram aqui, que mostram uma inversão de valores tremendo, é a mesma coisa. É a mesma coisa daquela pessoa que entra na igreja toda arrebentada, com a vida lascada, que entra na igreja assim, perdido, doente, desempregado. Todo dia eu vejo alguém chegar aqui, faz 2 anos que eu estou procurando emprego, eu faço um bico aqui, senta na cadeira da bênção, passa aqui um mesinho aqui, já está trabalhando, registrado, abençoado, passa 6 meses, já compra um carrinho. É incrível o que Deus faz. É a mesma coisa. Pessoa que chega aqui parada, pessoa que chega aqui com problemas emocionais, com problemas familiares, e tão logo a bênção começa a entrar, as coisas começam a mudar, a pessoa vai se esquivando, a pessoa vai saindo de fininho, vai sentando para o fundinho, vai saindo, e daqui a pouco desaparece. É a mesma coisa. Só que ao invés de falar assim, Jesus sai daqui, eles pegam a bênção e falam assim, não, pode ficar aí, eu saio. É a mesma coisa. Esse fato aqui de excluir Jesus da nossa presença ou do ambiente em que nós vivemos, é a mesma coisa. De um pai que não ensina os filhos a orar, de uma família que não busca a presença de Deus, de alguém que acha que sabe muito, mas que não perde um tempo de dobrar o joelho, de levantar as mãos, de ser grato à água que toma, ao pão que se come, à comida que num momento tão difícil assim, nunca falta. É a mesma coisa. Essa inversão de valores, gente, ela não mudou nada. Você quer ver uma coisa? É fácil. Você chegar numa roda de amigos, e você falar da pandemia, é ou não é? Você está numa roda de amizade aí no mundo, conversando um assunto informal, aí a pandemia, e todo mundo vai falar, eu vi isso, porque a rede social, a TV só fala isso. Se você falar lá de futebol, vamos falar lá, o Palmeiras é campeão, hein, cara, vai falar um monte de coisa lá. Se você falar de política, eles vão falar. Porque o brasileiro nunca entendeu tanto de política quanto agora, que foi descortinado tudo isso, né? Lá atrás nós não sabíamos o nome de nenhum ministro, hoje tanta coisa aconteceu. Então se você colocar esse assunto numa roda, conversa bem. Vou falar de sexo, mas aí tem até os sexólogos, mas aí tem até os peritos. Agora fala de Jesus lá, tenta falar de Jesus numa roda de amigos, numa roda de uma conversa informal. Fala lá assim, e Jesus, hein, gente, que morreu pelos nossos pecados. Olha, eu não digo que você vai ser linchado, mas olhares vão te fulminar ali. Concorda ou não? É fácil. Então esse texto aqui, ele está completamente inserido nos nossos dias atuais. E você precisa abrir os olhos para isso. Você precisa escolher que lado você está. A palavra de Deus diz, ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Ou você está no partido A, ou você está no partido B. Não tem coluna do meio. Só existe um caminho. Por isso que aqui nós aceleramos firme mesmo. Meu cara, vai fazer um curso, vai ser líder, porque você ficar meio assim, meio flutuando, meio assim, você vai ter problema, cara. Porque há uma resistência tremenda ali. Fala lá, é fácil. Por quê? Porque as pessoas já colocaram Jesus para fora das suas vidas. É um desafio. Agora, se fizeram isso com Jesus, ele mesmo falou, se trataram o Senhor da seara assim, vão fazer o mesmo com vocês. Então eu vejo que muitas vezes não é porque a pessoa não quer servir a Deus. Muitas vezes a pessoa não quer vir à igreja porque ela não quer Deus. Ela até quer Deus, mas ela não quer
é ser maltratada. Mas a pessoa não quer é ser expulsa dos ambientes naturais do nosso dia a dia. Então a pessoa, ela sabe que ela precisa de Deus, ela sabe que alguns que conhecem, sentem, sabem que se continuar vivendo assim, e que se o coração parar de bater e se morrer hoje, não vão se encontrar com o Pai, vão se encontrar com um adversário. Mas esse negócio de permanecer na presença de Deus, mas ter que suportar a forma com a qual as pessoas de fora nos tratam, tem derrubado muita gente. É sobre isso que eu quero falar nesse texto aqui, ó. A postura do cristão no mundo. Porque, como eu disse, a questão espiritual, ela já está resolvida. E nós, como igreja, nós estamos perdendo já há muito tempo por conta da questão emocional. Tem gente que não quer assumir uma liderança de célula, porque se alguém falar alguma bobagem, ou dizer um não, ou então falar alguma coisa, endurece o coração na hora. Então nós estamos perdendo, quando eu digo nós aqui, eu digo a igreja universal, a igreja no mundo, que poderia ser muito mais forte, que é forte. E em alguns lugares as pessoas estão entendendo isso, estão avançando, estão fazendo, mas a luta nem é contra o diabo. Essa luta Jesus já venceu, Ele nos deu essa vitória já. Eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Então nós precisamos cuidar do nosso emocional. Nós temos que cuidar da nossa parte e fazer aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Então eu vejo que hoje a igreja sofre muito mais com um problema de caráter do que com problemas espirituais. Quer ver uma outra questão? Postura de crente. No Velho Testamento tinha um homem que chamava Naamã. Ele era um militar. Ele era comandante do exército da Síria, um povo inimigo do povo de Deus. No momento em que estavam em guerra, todo momento havia guerra de Israel contra a Síria. E a palavra de Deus diz que esse cara era um bom comandante. Era um comandante que até já tinha vencido muitas vezes o próprio povo de Deus. Só que ele tinha um problema. Ele era doente. Ele tinha lepra, uma doença incurável. Interessante. Mas lá na casa dele tinha uma empregada, uma escrava, uma menina crente, uma menina do povo de Deus, que numa dessas guerras ela tinha sido raptada, ela tinha sido pega, separada da família e havia sido levada como escrava para trabalhar na casa desse cara. E aí sabe o que o texto diz? Que ele é curado. E sabe como ele é curado? Porque essa menina, essa cristã, né, nos dias atuais, ela fala para a mulher de Naamã: olha, eu tenho pena, embora eu seja escrava aqui, mas vocês me tratam tão bem, eu estou comendo, eu estou vivendo. Sabe, se o meu Senhor, se o meu patrão, se ele fosse lá na igreja, se ele fosse lá em Israel, nós temos um Deus, nós temos homens de Deus lá, se ele fosse lá, ele seria curado dessa enfermidade. E assim se fez. E eu também aqui não quero me ater a um milagre, porque se você orar com fé, Deus é poderoso para fazer. O milagre aconteceu. Mas olha a questão dessa moça, olha a postura do crente. Essa moça tinha um desenho, tinha uma história de vida, tudo para ser alguém andando de coração duro. Ela tinha sido arrancada da família. A Bíblia e a história não diz se os pais morreram, qual foi a ocasião, mas ela era escrava. Ela não era síria, ela era israelita, ela era do povo de Deus. No momento em que o povo de Deus perdeu a guerra para a Síria, ela foi levada como escrava. Então ela tinha que trabalhar revoltada. Uma mente do mundo pensa assim: não fez bem para mim, então eu vou retribuir na mesma moeda. Mas ela não quer nem saber disso. Não se sabe como. Uma moça que não tem nome na Bíblia, mas que faz algo que mexe comigo, que me ensina o que é servir a Deus, que vê alguém que precisa, que vê alguém que está precisando de um milagre que só Deus pode fazer, e não segura isso, e chega e fala: olha, vai lá na minha terra e você vai ser curado. Eu sou escrava, mas há um Deus poderoso lá, o Deus da minha família, o Deus do meu povo, o Deus de Moisés, de Abraão. E se nós formos olhar para a história,
Quando ele vai pelos caminhos corretos, que ele tem que ir até o chefe dele, ele vai até o rei dele, pede cartas de um governo para outro, e aí ele vai lá, ele não vai direto falar com o profeta, ele vai falar com o rei de Israel. Só que naquela época o rei que estava reinando não era crente também, estava afastado de Deus, não fazia vontade de Deus. Aí esse rei fica desesperado, rasga a roupa, rasga as cartas, xinga tudo lá. E aí o profeta fica sabendo. Outra postura e atitude do crente, sabe? Olha, eu posso fazer. O profeta aqui era Eliseu. E quando ele fica sabendo o que está acontecendo, que veio alguém de lá de outro país para ser curado, e o rei nem sequer lembra dele, sabendo que ele é profeta, que ele é um homem de Deus da ocasião, que é ele que está ligando a presença de Deus em Israel. Olha a diferença, olha a humildade. Ele não cobra isso, não. Pô, rei, eu estou aqui. Se você está desconcertado com Deus, aí o problema é teu. Mas eu estou aqui, estou orando, estou jejuando, eu falo com Deus todo dia, eu estou fazendo coisa aqui. Você podia pelo menos falar, mas você nem lembrou de mim. O rei nem fez conta. E esse profeta fala assim: deixa quieto, traz o rapaz aqui. E ele vai lá, dá uma ordem só, a pessoa obedece e é curada. Como eu disse, não quero me ater ao milagre, mas na postura do crente. Será que nós faríamos a mesma coisa? Será que, sabendo que nós estamos pagando um preço, que estamos jejuando, que estamos fazendo célula, que estamos correndo atrás, que estamos orando, e alguém que sabe que através da nossa vida um milagre pode ser alcançado, uma bênção pode chegar na vida de alguém, e a pessoa negligencia, a pessoa dá uma gelada, qual seria a tua atitude? Então nós precisamos melhorar o nosso jeito de ser. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? Nós temos que aprender a lidar com pessoas. O mundo espiritual está resolvido, porque pessoas estão nos tirando do sério. Os relacionamentos estão derrubando pessoas e até tirando salvação de muita gente. Pensa nisso hoje. Finalzinho nós vamos orar por isso aqui, porque nós precisamos melhorar o nosso jeito de ser com pessoas. E nós perdemos por causa do nosso temperamento muitas vezes. Você viu como que Deus chamou Davi? Deus chama Davi e fala assim: eu achei um homem que o coração dele é igual ao meu. E se você for ver o início da chamada de Davi, foi assim. Deus escolheu, revelou ao profeta, foi lá, ungiu ele. Pronto, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele ficou mais potente espiritualmente. Mas ele continuou vivendo a mesma vida, não mudou nada. Ele continuou cuidando das ovelhas do seu pai. E aí, por um ato de Deus também, o rei Saul fica endemoniado lá, e alguém fala assim: olha, tem um adorador aí, filho de Jessé, que ele toca tão bem o instrumento dele que a glória de Deus desce e não fica demônio nenhum perto. Ele parece que quando ele toca assim, todo mundo fica ali perto, ali, traz um ambiente espiritual gostoso, chama ele lá. E agora Davi vai lá e toca. E a Bíblia diz que quando Davi adora a Deus, quando ele toca um instrumento dele, que talvez seja uma harpa, a palavra de Deus não diz qual é, o rei fica liberto. E Davi, ele fica vivendo nesses dois ambientes. Davi, ele fica vivendo, servindo o rei no palácio, mas ele sabe servir as ovelhas lá no pasto. E ele não muda o jeito de ser. Postura cristã. Ele começa a entrar no palácio, Deus mostrando para ele como era a vida lá, porque ele seria o futuro rei. Agora ele vai lá, ele pode comer ali dentro, ele passa ali dias da semana no palácio, mas ele não abandona o serviço que ele faz lá no mato, com a mesma competência, com o mesmo amor, com a mesma disposição que ele serve o rei no palácio, ele serve as ovelhas no meio do mato. Oh, meu Deus, isso aqui já me ensina outra coisa. Tem gente que vem até bem, mas na primeira bênção que pega, no primeiro cargo que ocupa, já começa a mudar o jeito de ser. Já começa a não deixar assim com aquela humildade inicial, já começa a dar lugar para um certo orgulho, a mesma coisa.
precisamos melhorar, gente. Nós precisamos melhorar, porque o final de todas as coisas estão aí. Sabe, nós não podemos copiar a postura ou a atitude de uma pessoa que não conhece Deus. Quando eu era do mundo, eu fazia qualquer coisa. Esse santo aqui resolve o problema. Eu já abraçava aquele santo, comprava, usava guia, ia na macumba, eu fazia qualquer coisa. Procurava Deus, mas ninguém tinha me explicado. Você conhece? Minha família não era crente. Os meus pais não chamaram aqui, falaram: olha, vamos ler a Bíblia, vamos para a igreja, tem que batizar. Não sabia. O mundo me pegou. Eu aprendi a fumar maconha, eu aprendi a fazer coisa errada, jogar bola e sonhar ser jogador de futebol, que era o que tinha, não tinha referência. Eu não tinha um tio, um primo mais velho que eu, fosse formado em alguma coisa para me estimular aquilo, fazer uma faculdade. Não pensava isso. Um dia eu cheguei no baile à noite, e aí fui entrar assim, a pessoa pôs a mão no meu peito assim: ah, você não vai entrar. Eu nem pensei assim, eu dei um soco assim na cara do rapaz, assim, cheio de gente. Dei um soco nele, caiu no chão. Quando ele levantou, eu estava com a arma na cara dele. Fez assim, ó, só via gente correndo, sabe? Falei: eu vou entrar aqui, todo mundo que está comigo vai entrar, sabe, gente? Uma atitude tão... Sinto nojo. Eu era assim, brigava, batia, apanhava. Agora, 2019, finalzinho, quando nós alugamos esse ponto aqui, eu estava orçando essas iluminações aqui, para ficar um ambiente gostoso. Eu fiz assim uns 3 orçamentos. E fechei com um rapaz lá de São Paulo, que veio aqui montar. E num rapaz, um outro orçamento que eu tinha feito, eu fui ligar para ele, para falar para ele: ó, obrigado, viu, nós achamos um preço melhor, assim, trabalho assim, que acho que vai ser melhor. Mas o rapaz falou tanto palavrão para mim, eu nunca tinha ouvido, até coisa nova assim, ó, que eu fiquei assim, ó. E quem estava do meu lado falou assim: você vai deixar? Ele chamou você, tá? Aí assim, ficou uma briga dentro de mim com o velho homem. Eu falei assim: pior é que eu só não vou deixar, eu tenho que perdoar ele ainda. Eu não posso nem deixar esse negócio entrar no meu coração, senão não posso nem subir no altar para pregar domingo, senão eu vou estar mentindo lá. É uma luta, gente. Mas a nossa postura tem que mudar. Então o que eu quero dizer para você, que a palavra é a mesma. Cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja. Mas fazer isso aqui tem que estar disposto a passar por algumas situações que só numa mudança do nosso caráter nós vamos conseguir. Mas se Deus falou que Ele está conosco, que Ele vai ajudar, então eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Amém? Eu tinha assim, muitos exemplos para dar, como José, que foi vendido e traído pelos próprios irmãos, que quando foi parar lá no Egito, lá na frente teve a oportunidade de vingar, lá na frente teve a oportunidade de dar o troco aos irmãos, e os irmãos ficaram com medo quando descobriram quem era José, que era um homem poderoso agora, e até perguntaram para ele: mas o que você vai fazer para nós? Ele falou: não vou fazer nada não, sabe, porque eu entendo que Deus usou vocês como ferramentas para me levantar, para me trazer nesse lugar. Olha a postura. Sabe, gente, esse ano nós começamos a falar aqui de coisas espirituais, mas as coisas emocionais sempre vão andar juntos. Nós precisamos mudar. Você pode ser uma esposa melhor, independente do jeito que você está sendo tratada. Você pode ser um esposo melhor, honrar o que Deus pôs na tua vida, independente do jeito que você está sendo. Você pode ser um filho melhor, você pode ser pai, mãe melhor, você pode ser um cristão melhor, mas precisamos saber lidar com pessoas, precisamos nos relacionar com pessoas e vencer essas dificuldades.
porque isso tem sido a causa da queda e da paralisia no ministério de muita gente. Não adianta eu pregar uma palavra legal aqui se você não se entender nisso. Em nome de Jesus. E aí a gente mexe com humildade. Temos que barrar o espírito de orgulho que quer nos pegar a todo momento. A jactância, as coisas, tudo é uma arma nas mãos do inimigo. Mas no nome de Jesus nós vamos vencer, porque Deus está conosco. Nós vamos chegar lá no nome de Jesus, cara. E muita gente que não consegue, daí não para a igreja, fica aqui, fica lá, não cria raiz. É o que se chama hoje de experimentador de igreja, né? Que vai mudando, todo lugar tem problema, menos na vida dele. E ele não consegue enxergar que se ele parar num lugar e começar a se deixar ser tratado, ele vai começar a viver aquilo que Deus prometeu que todos nós vamos viver na presença de Deus. Sabe que às vezes eu vejo que a gente já tem um escudo próprio e nós queremos nos defender a todo custo, e não conseguimos perceber que para alguém subir um degrau espiritual, ele tem que subir um degrau emocional. Que não é difícil para o diabo usar alguém para mexer com a nossa personalidade, para a gente endurecer o coração ou falar alguma coisa, aí nós ficamos travados naquilo. Ou seja, nós queremos sempre nos defender, né? E ao contrário, nós não podemos nos defender. Deus já falou há muito tempo assim, ó: minha é vingança. Porque Ele sabia. Ele sabia que ia acontecer. Sabe o que nós precisamos defender? Nós temos como servos de Deus, como igreja do Senhor, nós temos que defender é a Cristo. Nós temos que defender é a causa de Deus, não nos defender, porque quem nos defende é Ele que nos chamou. A promessa é essa. Nós não temos que nos preocupar em querer fazer as pessoas nos tratarem bem. Nós temos que entender que cumprir o nosso chamado, automaticamente pessoas vão se levantar contra nós, vão nos mandar sair daquele lugar, vão nos tratar mal. Nós vamos receber, ao invés do bem, nós vamos receber o mal. E a gente tem que conviver com isso. Isso vai mudar e vai melhorar o nosso caráter, vai nos amadurecer. E nós não vamos parar quando alguém nos xingar, quando alguém nos maltratar, porque essa é a linha do Evangelho. Não tem outro jeito, eu não posso te enganar. Talvez por aí alguns estejam enganados, porque infelizmente muitos crentes estão parados, se esperando, entrando na igreja como coitados, me dá, e Deus já falou: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e tudo o que você precisa eu vou te dar. É assim. Mas as pessoas não vão, e às vezes não por culpa delas, mas por culpa dos sistemas implantados, da liderança, que parece que quer travar. Esses líderes que eu coloquei aqui tem mais de 10 melhor que eu, gente poderosa, gente capaz, gente que faz coisas tão lindas que eu não poderia fazer. Porque é assim que Deus faz. Nós fizemos hoje uma reunião com os professores, aí nós vamos falar assim, ó, nós falamos assim: nós vamos formar líderes melhores do que nós diminuamos, que eles cresçam, dessa vez eles vão ser poderosos. É isso que precisa, um ajudando o outro. Seremos conhecidos como os discípulos de Jesus quando amarmos uns aos outros. Se você não entende isso aqui, gente, você não vai conseguir sair do lugar. Por que Deus te abençoa? O senhor fez essa pergunta? Por que Deus se interessaria de abençoar você? Ah, pastor, porque eu aceitei Ele. Mas eu também aceitei, todo mundo aqui já aceitou. Por que Deus te abençoaria assim numa proporção dobrada? Por quê? Acho que eu vou fazer essa pergunta no céu. Por quê? Se fosse para você responder. Porque Deus pode me abençoar, mas essa resposta é muito crua. Se você não entender isso aqui, você não sai do lugar. Escute isso aqui, ó. 1 Crônicas 14:1 está escrito assim, ó: o rei Irão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para Davi. Olha isso aqui, ó. Um rei
que deveria ser inimigo, mas na verdade se tornou um amigo, embora não fosse do povo de Deus. Ele fez uma aliança com o rei Davi, e ele começou a mandar cedros, porque lá na região dele, as árvores, o cedro era a melhor madeira naquela época, e mandou essas toras, essas madeiras lá para Jerusalém, para Davi fazer um palácio para ele. Agora, olha o que diz o próximo versículo, escute isso. E assim, Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Olha que coisa tão revelativa para nós. Davi entendeu que Deus estava abençoando ele por causa dos outros, que Deus estava progredindo, prosperando, abençoando, não usando nem o povo, usando gente rica lá de fora, abençoando a vida dele. Não é para ele fazer isso aqui não, agora eu não vou mais na igreja não, agora eu vou sair de fininha e vou tirar Jesus do meu time. Ele entendeu que quando começou a chegar bênção de forma que não tem aqui, veio lá de fora, de exportação, Davi entendeu: nossa, Deus está fazendo isso para que eu possa beneficiar todo o povo. Quer ver no Novo Testamento, Atos 13:47, diz isso aqui, ó. Paulo entendeu a mesma coisa. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Ó meu, eu não vou querer me aprofundar muito nisso não, mas são dois textos que diz que você vai ser muito abençoado, mas se você estiver interessado em abençoar alguém. E o outro texto até diz que você é salvo, não é só porque Deus te ama não, Ele ama sim, mas você é salvo para que outras pessoas sejam salvas. Então está muito claro aqui qual é a nossa postura no mundo. Quem é que vai falar lá para o médico onde você trabalha, para o advogado onde você trabalha, para a caixa do supermercado, para a secretária, para o patrão? Quem é que vai falar? Às vezes eu fico assim pensando de pessoas que trabalham em ambientes que tem tanta gente, e eu oro: Deus, abre os olhos desse irmão. Será que ele não está vendo esse monte de gente que está indo para o inferno e o Senhor vai cobrar dele ali na frente? E às vezes a pessoa, por causa do problema emocional, por causa do caráter, ela fala: eu não tenho estudo, eu não sei como que ele vai. Você não tem que se preocupar. Quem se preocupou com isso foi o rei de Israel, que estava desviado. Eu não tenho nada para dar. E aí quem está na presença de Deus deu um grito lá de longe, falou assim: fica tranquilo, tem homem de Deus aqui nesse lugar, pode mandar aqui, não é comigo, eu só serei um instrumento, mas Deus vai fazer essa cura, Deus vai fazer o milagre, Deus pode operar nessa situação. Tudo através da postura de alguém. Oh meu Deus do céu, que o Espírito Santo possa colocar isso no teu coração, cara. Nós precisamos de gente de Deus em Caraguá. Não adianta, né? É difícil falar disso, é até perigoso falar disso, de fazer manifestação para abrir tudo, para fechar tudo, o que você acha. Olha, é o momento que nós passamos. Nós vamos passar por isso. Biblicamente, depois vai virar outra pandemia, depois vai vir outros problemas. A terra cambaleia, a terra geme, os problemas vão surgir cada vez piores. Mas até lá nós temos uma missão de cumprir a grande comissão, de ser um instrumento de Deus para fazer as coisas. Caraguatatuba, o Brasil precisa de gente de Deus, de gente com o coração sarado, de gente que usava droga, que bebia lá, mas que quando chega aqui abre o coração na adoração, pede perdão e fala: Senhor, troca o meu coração, muda o meu jeito de ser. Eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso dar frutos a Ti. Eu já cansei de sofrer. Não precisa mudar.
Porque o mundo é isso aí, ó. Tem gente caído precisando da gente. Mas o diabo tem tantas maneiras, cara, de fazer você prosseguir na tua vida, esquecendo, e Deus querendo te abençoar. Saiba de uma coisa, ó, esse negócio não sai da minha cabeça aqui. Deus vai te abençoar quando Ele olhar no teu coração e ver uma disposição para abençoar outras pessoas, para ajudar aqueles que estão precisando, para fazer caridade, para ajudar, para abençoar, para fazer alguma coisa. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Então, para a gente orar aqui agora, não espera reconhecimento de homens não, tá? Não espera não. Porque os méritos pelo serviço divino, ele vem do céu, né? Tem o irmão Edson aí, trabalha na loja 100. Ô Lilian, quando o Edson recebe o pagamento, ele vai lá na Casa Bahia para receber? Demorou para pensar, né? Ele não trabalha na loja 100? E quando ele vai trabalhar, quando ele vai receber o pagamento, que ele ganha muito bem, né? Ele vai lá na Casa Bahia. Onde que ele recebe? Na loja 100. Porque ele trabalha na loja 100. O que acontece às vezes na igreja é que a gente trabalha para o céu e quer que o homem faz o pagamento. Você não pode receber da parte do homem aquilo que ele prometeu que vai te dar. Então às vezes você menospreza o que Deus quer fazer na tua vida. Pastor, não me reconhece. É porque eu estou fazendo isso. É porque eu estou limpando o banheiro. É porque, cara, tudo isso está marcado diante de Deus. A hora que abrir a janela do céu sobre a tua vida, você vai nadar na vitória, você vai nadar na bênção. É Ele que prometeu, é Ele que vai dar. A igreja é dele, eu sou dele, você é dele, nós somos dele, Caraguá é dele, a terra é dele, tudo é dele e a bênção é dele. Oh, glória! E olha que ele prometeu coisa, hein? Eu vou dar a coroa da vitória. O pastor não vê o meu líder não vê o que eu estou indo toda semana debaixo de chuva. O pastor nem fala de mim. Ele está falando assim, ó: eu não estou bebendo o vinho novo no reino do meu Deus. Eu estou te esperando para nós beber em taça de ouro junto. E você fica desfazendo da promessa de Deus. Aquele que falou assim, ó: eu vou esperar vocês nas nuvens, eu vou te dar um abraço, nós vamos casar, você vai entrar diante do meu tribunal, você vai receber galardão. Galardão significa presente, prêmio. E você fica trocando essas coisas de Deus, fazendo o que é certo, porque o homem não está te dando. A Bahia não pode pagar o funcionário da 100 e vice-versa. É aquilo que eu falei, eu coloco esses líderes aqui, eu fico com vontade de dar dinheiro para eles, mas não tem também. Mas por mais que nós dermos, nunca vamos chegar aos pés do que Deus vai dar para eles. Porque o que eles fazem é um trabalho de mudança eterna. Então você que já faz, ou você que aspira ainda a fazer, não espera do homem. Se você está fazendo serviço divino, não espera receber da carne aquilo que é do Espírito. Vai valer a pena. Relax. Com muito trabalho e disposição, você está no caminho. Um dia, tudo isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Não se preocupe. O objeto da cura é simples. Às vezes alguns líderes se preocupam: o que eu vou falar? A pessoa está cheia de coisa ruim. Faz igual o profeta fez assim: ele está com lepra, é incurável. Dá 7 mergulhos ali no Rio Jordão ali, ó. Porque o objeto da cura é simples. Quem olha para a célula fala assim: mas isso aí, 10 cadeiras assim, um círculo, musiquinha, a líderzinha da célula fica, não sabe nem falar direito, falou errado, falou sacerdote, não sei o que, é mesmo, sentar ali, eu já fui sentar na cadeira do bênção, eu vou sentar aqui, eu estou desempregado faz 3 anos, com o currículo para lá, aí vocês vão orar para mim, vai abrir uma porta de emprego. Aí senta lá, nem está acreditando em nada.
a líderzinha da célula está lá, porque o objeto da cura é simples, o rio é sujo, ninguém acredita que vai sair um milagre dali. Aí ela fala, ai Senhor, benção, abre uma porta de emprego aqui, papapá. Aí a gente ouve os áudios depois no relatório, líder do céu, olha, esse Deus é de verdade. Eu fui contratada para trabalhar com convênio médico e todas as qualificações, tudo que eu precisava além do que eu pedi. Isso está acontecendo toda hora. Então não se preocupam com a reputação, não se preocupa, porque esse processo é Deus que faz. É Deus que faz. Nós não precisamos levar a honra disso não. Se fiz, Deus, manda mais, que a glória seja só tua. Eu não quero nem aparecer, o meu nome não precisa sair na placa, porque o meu nome está numa pedra que eu vou receber diante de ti. O meu nome está nas tuas mãos, o meu nome está no livro da vida, é suficiente para mim. Oh Deus, é hora de esconder. Tem gente que faz um pouquinho e não é reconhecido e volta. Não adianta. Seja assim, é hora de esconder, é hora de esconder a nossa fama, é hora de esconder o nosso medo, é hora de esconder a nossa vergonha, é hora de esconder o nosso orgulho. Fazer igual o profeta, eu não vou nem sair para atender ele. Pode vir aqui que Deus vai te abençoar. Pode vir aqui na minha célula que a tua vida vai mudar. Pode vir aqui na minha célula porque Deus está comigo aqui nessa célula. Não sou eu, é Ele, é a presença dEle, é Ele que inventou, é Ele que faz, pode vir. Ah, mas a mulher está doente, traz a mulher também. Ah, mas o filho está com Covid, traz o filho também. Aqui ninguém vai contaminar ninguém não. Eu vou orar aqui, isso vai ser abençoado em nome de Jesus. E o milagre acontece, mas nós temos que ter coragem para fazer. Milagre acontece. Sim, nós temos que esconder o que nós somos. Deixa lá, vai lá e faz. Quem fez isso aí foi Deus. E assim nós vamos chegando, gente. Eu quero ministrar qualquer hora só sobre humildade. Mas eu percebi que tem algumas pessoas que têm dificuldade em entender a Bíblia. E entender a Bíblia é uma grande sacada e uma grande força, porque te dá revelação para responder qualquer pergunta. Porque quem conhece a Bíblia não é pego de calça curta, não. Quem conhece a palavra de Deus, você pode seguir ali que você vai ter resposta para tudo. Um segredo. Isaías profetizou assim: a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Essa é a promessa, é uma profecia. Ele está dizendo que chegará um tempo em que os filhos de Deus, eles conhecerão muito de Deus e da palavra, mas assim como as águas cobrem o mar. Mas como que as águas cobrem o mar? As águas cobrem o mar, as águas cobrem inteiro. Só que a diferença está no nível, no fundo. Tem lugar que o fundo é mais alto. Tem lugar que o mar é mais fundo. No lugar que é mais fundo, mais água, mais conhecimento. No lugar que é mais raso, menos conhecimento. Então os sábios judeus interpretaram essa profecia da seguinte forma: quanto mais alto é o nosso orgulho, quanto mais alta é a nossa soberba, menos conhecimento de Deus nós teremos. E quando menor for o nosso orgulho, mais água, mais conhecimento. Segredo: quanto mais humilde você for, mais poder de conhecimento você vai adquirir na presença de Deus. Não é por inteligência, não é por sabedoria, é por humildade, para poder carregar. Quando Deus ele revela a Torá, ele revela os 10 mandamentos para Moisés, ele manda Moisés ir no monte Sinai, que é um monte pequeno, comparado com o Monte Carmelo, por exemplo, que são uma cadeia de montanhas. E esse monte que Deus escolheu para lhe revelar é um monte quase que insignificante. Então eles entendem que até Deus, quando revela a palavra, se mostra humilde. E quando nós recebemos a palavra, quando nós lemos a palavra, se nós conseguimos nos portar
de maneira humilde, um conhecimento miraculoso e milagroso vai tomar conta da nossa vida. Então, líder, você que vai se tornar um grande líder, não se preocupa se estudou, se não estudou, se tem muita capacidade ou facilidade para aprender. O segredo está, há uma profecia dizendo que assim o conhecimento virá sobre nós. Quanto mais humildes nós formos, mais poder de conhecimento nós vamos adquirir, e o nosso emocional vai sendo mudado, e nós vamos suportar tudo que vier contra nós, nós vamos aceitar tudo que Deus mandar. Mas como igreja, que nós não podemos é parar. Jesus já foi expulso lá atrás, nós estamos sendo expulsos, as pessoas não querem ouvir o que nós temos a dizer, mas nós vamos continuar, e nós vamos ficar em pé até a volta de Jesus, porque o mundo só existe, está escrito na tua Bíblia, por causa da igreja. É porque nós estamos aqui, eles precisam de nós, ainda existe algo que nós podemos fazer. Eu acredito que 2021 será o ano do Evangelho no Brasil. Eu acredito nisso, que nós vencemos a pandemia, e esse ano a pandemia vai ficar aqui, ó, debaixo do solado dos nossos pés, e a glória de Deus vai invadir os lugares, as igrejas vão abrir as portas, e o pecador vai entrar correndo, porque Jesus está voltando. Não tem mais jeito, nós precisamos, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Você está comigo? Levanta, nós vamos orar em nome de Jesus. Oh glória, em nome de Jesus. Vou orar.